Bom dia. Hoje é 27 de outubro de 2022. São 8 horas e 24 minutos. É uma quinta-feira e no domingo nós teremos eleições para a presidência da República. Vamos continuar lendo aqui o Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Filósofo alemão. Ele dividiu o livro em vários aforismos. E eu vou ler aqui agora o aforismo de número 57, que é muito grande, por isso eu não vou tecer comentários hoje sobre este aforismo. Eu vou começar. Surpreendemos em flagrante a não santidade dos meios cristãos, simplesmente se compararmos a finalidade cristã com a finalidade do Código de Manu, que é um conjunto de leis, Código de Manu, do hinduísmo antigo. Já tínhamos nos referido ao Código de Manu no aforismo passado, no aforismo de número 56. Então Nietzsche continua comparando o cristianismo com o Código de Manu e diz o seguinte: se colocarmos sob luz forte este enorme contraste antiético de finalidades, ele considera o Código de Manu ético e o Código de Manu, as leis católicas antiéticas. O crítico do cristianismo não pode esquivar-se à necessidade de considerá-lo desprezível. Um código de leis, tais como as do Código de Manu, tem a mesma origem de todos os bons códigos de leis. Ele resume a experiência, a sagacidade e a moral experimental de longos séculos. Conclui e não cria mais nada. O pré-requisito para uma codificação de seu tipo e o entendimento de que os meios para conferir autoridade a uma verdade lenta e custosamente adquirida são fundamentalmente diferentes daqueles que seriam utilizados para demonstrá-la. Um livro de leis nunca relata a utilidade, as razões, os antecedentes casuísticos das leis, pois se o fizesse, perderia o tom imperativo do tu deves, no qual se fundamenta a obediência. O problema reside exatamente aqui.
Em um determinado ponto da evolução de um povo, sua classe mais prudente, ou seja, com melhor visão do passado e também do futuro, declara que a série de experiências que determina como todos devem viver ou podem viver chegou ao fim. O objetivo agora é a colheita do mundo modo mais rico e completo, tanto quanto possível, dos dias de experimentação e de mais experiência. Em consequência, o que se deve evitar, acima de tudo, é o obrigatoriamente prolongamento da experimentação, da continuação do estado fluido dos valores, sendo testados, escolhidos e criticados ad infinitum. Contra isso se ergue uma parede dupla. De um lado, a revelação, que é a assunção de que a razão que está subjacente a estas leis não é de origem humana e que sua busca não foi feita por um processo lento e cheio de erros, mas que sua origem divina, tendo surgido completa, perfeita, sem uma história, com uma dádiva, um milagre, foram leis simplesmente ditas. Por outro lado, a tradição, que é a assunção de que a lei permaneceu imutável desde tempos imemoriais e que é uma atitude ímpia e criminosa para com os antepassados, questioná-la agora. A autoridade da lei fundamenta-se na seguinte tese: foi Deus que a deu e os antepassados viveram segundo ela. A razão superior para que esse procedimento repousa no desejo de distrair a consciência, passo a passo, de sua preocupação sobre os métodos corretos de viver, ou seja, aqueles que foram preparados ou provocados como tal em uma ampla e cuidadosa experiência, de modo que o instinto atinja um automatismo perfeito, pressuposto essencial para que toda espécie de maestria, para que toda espécie de perfeição na arte da vida. Compor um código, como o de Manu, significa colocar para um povo a possibilidade de ser mestre, de chegar à perfeição, de aspirar ao mais elevado na arte da vida. Tal finalidade deve ser alcançada de maneira inconsciente. Este é o objetivo de toda mentira sagrada. A ordem das castas
A lei suprema e dominante é meramente a ratificação de uma ordem natural, uma lei natural da primeira categoria, sobre a qual nenhum árbitro, sobre a qual nenhum arbítrio, nenhuma ideia moderna pode exercer qualquer influência. Está explicado porque lá no hinduísmo existem castas. O próprio Código de Manu, então, ele estabelece as castas como ordem divina. Isso foi um parênteses meu. Em toda sociedade saudável, há 3 tipos fisiológicos que gravitam em direção à diferenciação, mas mutuamente condicionados uns aos outros. E cada um tem sua higiene própria, sua própria esfera de atuação, sua própria maestria e sentimento de perfeição. Não é Manu, e sim a natureza, que separa em uma classe aqueles cuja espiritualidade é predominante, e em outra aqueles que são notáveis pela força muscular e pelo temperamento. E numa terceira classe, estão aqueles que não se distinguem nem por uma coisa, nem por outra. Os que só apresentam mediocridade. Estes últimos surgem como a grande maioria. É a manada. É a manada. É o gado. Falando de gado, o gado bolsonarista, a boiada bolsonarista estourou. Estourou com tantos escândalos, com tantas mediocridades e com tantos ferimentos à lei, que não tem mais como domar esta manada em disparada em busca do desespero. Pois é, esses são a grande maioria dos medíocres, e o primeiro como a exceção. A casta superior, a que chamo os poucos, como a mais perfeita, tem também os privilégios dos poucos. Representa a felicidade, a beleza e as coisas boas que existem sobre a terra. Apenas os homens mais espiritualizados possuem o direito ao belo, à beleza. Apenas neles a bondade não é fraqueza. Pulcrum est pulchorum hominium. Do latim, poucos homens são belos. Aqui Nietzsche traça, com base no seu livro Na Genealogia da Moral, um paralelo proeminentemente filológico entre os termos latinos belo, nobre
e honrado. Então poucos homens são belos. Pulcrum est paucurum omnium. É a casta mais elevada, a casta dos espiritualizados. Continuando Nietzsche, nada poderia ser mais inconveniente para eles do que maneiras grosseiras, ou um olhar pessimista, ou mesmo um olhar que veja feiura, ou indignação em relação ao aspecto geral das coisas. Aqui é interessante. Nietzsche diz que os grosseiros, não é? Eu sou interpretador do Nietzsche nesse sentido. Eles são feios. Os grosseiros neofascistas, os grosseiros pastores das igrejas da prosperidade, das igrejas pentecostais, neopentecostais e fascistas, do neoliberalismo, eles são feios, eles têm uma espiritualidade inferior, eles são fracos, porque os fortes, os da classe forte, são os belos, os espiritualizados. Muito bem. Segundo Nietzsche, a indignação é o privilégio do Chandala. Chandala é a classe mais rasteira. É o que há de mais nojento numa sociedade. Então, a indignação é o privilégio do Chandala, da mesma forma que o pessimismo. Então, não adianta ficar só indignado. O que adianta é buscar ser forte, ser espiritualizado, ser belo, segundo eu, interpretando Nietzsche. O mundo é perfeito. Assim considera o instinto dos mais espiritualizados, o instinto do homem que diz sim à vida. A imperfeição, aquilo que nos é inferior, a distância, o patos da distância, ou seja, a doença da distância, até mesmo os próprios Chandala, são partes dessa perfeição. Os homens mais espiritualizados, como sendo os mais fortes, encontram a sua felicidade onde outros encontrariam apenas desastre. No labirinto, na dureza para consigo próprios e para com os outros, no esforço, seu prazer é o autodomínio. Neles, o ascetismo torna-se uma segunda natureza, uma necessidade, um instinto. Consideram tarefas difíceis como um privilégio. Divertem-se ao brincar com os fardos que esmagariam todos os outros. Conhecimento. Esse é o grande fardo, segundo eu, interpretando Nietzsche. Conhecimento. Uma forma de ascetismo.
Existem, aqui digo eu, interpretando Nietzsche, os ascetas das outras classes inferiores. Os ascetas que estão ligados a dogmas. Os ascetas dos que são fracotes, covardes, assassinos. Como o assassino de Paraisópolis, um agente da ABIN, ligado a Bolsonaro, claro, que matou um rapaz de 28 anos numa passeata para dizer, para imputar, possivelmente, e não conseguiu isso, a petistas a ação deletéria. Só que um cinegrafista da Jovem Pan, que é bolsonarista, não concordou com isso, filmou tudo e mandou para a rádio, a TV Jovem Pan, o resultado da sua filmagem, comprovando o assassinato pelo seu real assassino. E aí veio uma ordem para que o rapaz fosse demitido, o cinegrafista. Até agora ele não foi. Ele deu parte à polícia e fez um depoimento. E certamente ele tem consigo e deve ter já disponibilizado para algumas pessoas de confiança o que ele filmou. Muito bem, foi um parênteses aqui para demonstrar a fraqueza do gado em disparada, da boiada descontrolada. Muito bem. Voltando aqui a Nietzsche. Conhecimento. Uma forma de ascetismo. Eles são o tipo mais honroso dos homens, os fortes. Mas isso não os impede de ser o tipo mais alegre e amável. Eles dominam, não porque querem dominar, mas porque são eles próprios. Não possuem a liberdade de ser os segundos. Os segundos, a casta a que pertencem os guardiões da lei, os mantenedores da ordem e da segurança, os guerreiros mais nobres, sobretudo o rei, como guerreiro supremo, juiz e defensor da lei. Essa casta é a subordinada à dos fortes. Geralmente esse pessoal aqui, guerreiros mais nobres, rei, guerreiro supremo, juiz ladrão como Moro, e defensor da lei, esses segundos, eles são o braço executivo
dos espiritualizados, a mais próxima casta deles, a que afasta deles tudo que é grosseiro no trabalho da dominação. O seu séquito, sua mão direita, seus discípulos, muito bem dotados, nem sempre, porque às vezes essa casta se rebela, aí sou eu que estou interpretando nos dias de hoje, a dos fortes, a dos espiritualizados. Como é o caso no Brasil de hoje, dos seguidores do atual governo federal bolsonarista. Voltando, em tudo isso, eu repito, não há de arbitrário, nada é artificial, apenas o oposto é artificial, e por ele a natureza se envergonha. A ordem de castas, a ordem de precedência, formula apenas a lei suprema da vida em si. A separação dos três tipos é necessária para a preservação da sociedade e para a evolução de tipos cada vez mais elevados. A desigualdade de direitos é a condição primordial para a existência de quaisquer direitos. Um direito é um privilégio. Todos aproveitam seus privilégios segundo o seu modo de existência. Não subestimemos os privilégios dos medíocres. A vida se torna mais difícil à medida que se ascende. O frio aumenta, a responsabilidade aumenta. Uma civilização superior é uma pirâmide. Somente subsiste se estiver assentada sobre uma base larga. Seu pré-requisito básico é uma mediocridade sã e fortemente consolidada. Os ofícios, o comércio, a agricultura, a ciência, a maior parte da arte, em suma, toda a gama de atividades ocupacionais são apenas compatíveis com a habilidade e a aspiração medíocre. Tais coisas estariam fora do lugar se exercidas por homens excepcionais. Os instintos que pertencem a eles se colocam em oposição tanto à aristocracia quanto ao anarquismo. O fato de o homem ser útil publicamente, de ser uma engrenagem, uma função, é evidência de uma predisposição natural. Não é a sociedade, mas sim uma espécie de felicidade, da qual a maioria é capaz, que os torna máquinas inteligentes. Para o medíocre, a mediocridade é uma forma de felicidade. Ele tem um instinto natural para dominar somente uma coisa, para a especialização. Seria inteiramente indigno da parte de um espírito profundo ver algo abjeto na mediocridade em si mesma. Ela é, de fato, o primeiro requisito para o surgimento da exceção. É condição necessária para uma civilização elevada. Quando um homem excepcional trata um medíocre com mais gentileza do que a si próprio ou aos seus iguais, não está demonstrando apenas a generosidade de seu coração. É simplesmente seu dever. Quem é que eu odeio mais na ralé de hoje? Em dia? A escumalha,
dos socialistas, os apóstolos dos Chandala, que minam os instintos do trabalhador, seus prazeres, seu sentimento de contentamento com sua vida modesta, o fazem invejoso e lhe ensinam a vingança. Aqui o Nietzsche é duro com os socialistas do tempo dele, porque deve considerar aqui, no tempo dele, os socialistas dogmáticos, os que fazem parte de uma mediocridade que os marxistas não adotam. Aqui Nietzsche, de alguma forma, ele é injusto em não separar socialistas fortes, espiritualizados, que entendem, e aqui eu digo, naquela época, mais os meios de produção e a sociedade do que ele, Nietzsche, e peca por não distinguir o verdadeiro socialismo democrático, o socialismo pregado no Manifesto Comunista. Voltemos a Nietzsche, depois dessa dura crítica que eu faço a ele. Quanto aos apóstolos, eu concordo com ele. Mas quanto a ele citar socialistas em geral, eu não concordo. A injustiça jamais reside, segundo ele, a injustiça ele está... Bom, só para repetir aqui o que ele falou dos socialistas. A escumalha dos socialistas, os apóstolos do Chandala, que minam os instintos do trabalhador, seus prazeres, seu sentimento de contentamento com sua vida modesta, o fazem invejoso e lhe ensinam a vingança. Segundo Nietzsche, o verdadeiro socialista é aquele que faz do trabalhador um vingador. Ele não admite, por exemplo, o socialista que não faz do trabalhador um vingador, um revolucionário de clandestinidade. A injustiça jamais reside em direitos desiguais. Ela se encontra na existência de direitos iguais, o que é mal. Diz Nietzsche, eu já o respondi. Mal é tudo que brota da fraqueza, da inveja, da vingança. O anarquista e o cristão têm a mesma origem. E aqui ele está falando dos anarquistas, de Proudhon. Os anarquistas de Proudhon, de Bukharin. Bom, é o Nietzsche se posicionando ideologicamente quanto às diferentes classes sociais. Mas como eu disse, como é muito longo o aforismo, eu não vou comentar, vou deixar vocês raciocinarem sobre essas coisas todas, desse aforismo que é muito importante para levantar na gente o espírito da dialética, da tese, da antítese e da síntese. Muito obrigado, minha gente. Até o próximo aforismo. E domingo que vem, vamos votar no Lula. É Lula lá, para a gente derrubar o neonazifascismo brasileiro. Um beijo para todas
todes e todos.